Em 17 de abril de 1975, o Camboja deixou de ser um país para se tornar um pesadelo. Os professores, que antes eram valorizados e queridos, passaram a ser ferozmente perseguidos, e só o simples fato de ser professor já condenava a pessoa à morte. As escolas, hospitais e mosteiros foram destruídos. Foi proibido morar em cidades. Todos deveriam trabalhar no campo, sem escolha e sem esperança. E o destino de todos foi uma tragédia sem precedentes. Mas como isso foi possível? Como uma terra, outrora governada pelos deuses reis, caiu nas mãos de um demônio? Vamos explorar um período quase esquecido, onde um rei traiu seu povo, mas mesmo assim foi ovacionado e morreu com os mais altos méritos. Um passado onde um país virou marionete entre várias potências mundiais, onde somente o poder importava. Onde um regime que matou 1/4 da própria população foi apoiado por grande parte dos países do mundo, permanecendo na ONU como representantes do país, mesmo após um dos maiores massacres da humanidade. Uma história onde os heróis perderam e os vilões tentaram apagar a memória do que ocorreu. Não deixe de conhecê-la, para que ela nunca mais seja repetida em nenhuma outra parte do mundo. E para entender tudo isso, precisamos explorar a capital do Camboja, Phnom Penh, onde os ecos dessa tragédia ainda ressoam. Prepare-se para descobrir como um país inteiro foi levado ao abismo. Há 800 anos, o Camboja era governado pelos deuses reis, e Angkor, sua capital, era uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo, maior até do que qualquer cidade do Ocidente na época. Falamos disso no vídeo anterior. Se quiser assistir, vou deixar um link na descrição e um card no final do vídeo. Em 1431, Angkor foi saqueada e destruída pelos atuais tailandeses e a capital foi mudada para Phnom Penh. E é para Phnom Penh que vamos agora. Ao chegarmos, já nos deparamos com seus rios, e eles foram fundamentais para que a cidade fosse estabelecida aqui. A escolha do lugar da nova capital fazia muito sentido, pois além de ficar longe dos tailandeses, fica exatamente na confluência dos dois principais rios do Camboja, o rio Mekong e o rio Tonle Sap. Vamos falar melhor deles logo mais. Mas a época de ouro do país já tinha acabado. O reino foi ficando cada vez mais fraco, perdendo diversos territórios para a Tailândia e o Vietnã. E na década de 1860, a França invade o sul do Vietnã, uma antiga região do Império Khmer, anteriormente invadida pelo Vietnã. Haviam muitos países poderosos de olho nas terras e o fim do reino era iminente. E em 1863, durante esse período de grande fraqueza do reino, o rei do Camboja, em uma tentativa desesperada de preservar o que restava de seu reino e de sua monarquia, recorreu à França em busca de proteção. Assim, o Camboja tornou-se um protetorado francês. Embora a monarquia fosse mantida, o poder real foi muito reduzido, colocando o país sob a administração francesa. E foi um período de relativa estabilidade e desenvolvimento, com grandes melhorias na saúde pública, fazendo a população aumentar de 1 milhão para 4 milhões de pessoas. Muitos prédios foram construídos em Phnom Penh, ruas elegantes ao estilo francês, sendo chamada por aqui de Paris do Oriente nessa época. Antes da chegada dos franceses, a educação no Camboja
era quase inteiramente conduzida pelos monges budistas, com poucos ou nenhum estabelecimento no modelo ocidental. Os templos eram os centros de aprendizado, onde as lições de moralidade e de espiritualidade moldavam a juventude. Nessa época, os monges budistas detinham a responsabilidade de educar a população, alfabetizá-la, passando adiante não apenas conhecimentos práticos, mas também os valores espirituais que sustentavam a sociedade cambojana. Com a chegada dos franceses, nas cidades foram criadas escolas francesas, no sistema ocidental de ensino, e surgiu uma elite educada na cidade. E como as cidades se desenvolveram muito mais do que o campo, começaram a surgir ressentimentos internos no país, entre os habitantes das cidades e os habitantes do campo. Foi nesse período, no interior do país, em 1925, que nasceu uma criança, chamada de Salotsar, em uma rica família de fazendeiros. Lembre bem desse nome. Em breve, ele se tornará sinônimo de um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Salotsar recebeu sua educação inicial em um mosteiro budista, onde foi alfabetizado no idioma Khmer e instruído nas lições de moralidade, ética e práticas budistas. Mas essa criança, ao crescer, soube manipular os ressentimentos que fervilhavam entre o campo e a cidade. Salotsar se transformaria em uma das figuras mais sinistras da história, um nome que entraria para o rol dos piores genocidas que a humanidade já conheceu. E para continuar essa história, vamos conhecer um dos edifícios construídos sob a administração francesa mais importantes, o Palácio Real, residência oficial do rei, com seus telhados dourados e torres pontiagudas. No ano de 1954, o Camboja conquistou sua independência da França e o Reino do Camboja oficialmente começou como Estado moderno soberano. O rei era Norodom Sihanouk, que articulou a independência de forma pacífica. Guarde bastante esse nome, Rei Sihanouk, conhecido como Rei Pai do Camboja. Mas, ao longo da história, ele teve que fazer uma escolha entre o poder e a vida de sua população. E ele escolheu o poder, como vamos ver em breve. O atual rei do Camboja, Norodom Sihamoni, é um dos filhos mais novos de Sihanouk. Ele foi escolhido para suceder seu pai justamente por ser o mais neutro e distante das intrigas políticas que envolveram seu país. Sihamoni assumiu o trono em um momento em que o Camboja buscava estabilidade após décadas de turbulência. E aqui tem uma representação da cerimônia de sua coroação. Lembra do Salotsar, a criança que falamos antes? Ele veio estudar em Phnom Penh e, após o fim dos seus estudos, mesmo não sendo um bom aluno, por influência da família, conseguiu uma bolsa para ir estudar em Paris. E Salotsar continuou não sendo um bom aluno em Paris, mas por lá acabou se envolvendo profundamente com as ideias comunistas. Durante seu tempo na França, ele se uniu ao Círculo Marxista, um grupo de estudantes cambojanos influenciados pelas ideias marxistas e leninistas, e se reuniam para discutir a luta do Camboja contra a opressão francesa. E foi nesse ambiente que ele começou a desenvolver sua ideologia radical. Após retornar ao Camboja em 1953, ele ingressou no Partido Revolucionário do Povo Khmer, que mais tarde se tornaria o Partido Comunista do Campuchea, conhecido popularmente como Khmer Vermelho. E foi nessa época que Salotsar abandonou seu nome de nascimento e adotou um novo, como forma de romper com o passado e afirmar o compromisso com a Revolução Comunista. Passou a se chamar Pol Pot, uma abreviação de Politique Potentiel, potencial político, o homem
que teria o potencial de fazer a revolução comunista no país. Pol Pot era também conhecido como o irmão número 1. Durante os anos 60, Pol Pot e seus seguidores se retiraram para as áreas rurais do Camboja, onde começaram a construir uma base de apoio entre os camponeses. Eles aproveitaram o descontentamento rural e a instabilidade política do país para expandir sua influência. A ideologia de Pol Pot enfatizava a revolução agrária e ele acreditava que a classe camponesa era a chave para a transformação revolucionária do Camboja. O regime de Pol Pot focou intensamente na juventude, aliciando adolescentes e jovens em massa. Esses jovens, submetidos a uma lavagem cerebral completa, foram moldados para se tornarem os braços executores de uma ideologia brutal, prontos para sacrificar tudo em nome de uma revolução distorcida. O Camboja alcançou sua independência de maneira relativamente pacífica, ao contrário do vizinho Vietnã, que mergulhou em uma guerra sangrenta contra a França e, posteriormente, contra os Estados Unidos, que temiam a expansão do comunismo na região. Esse conflito, que se desenrolava nas proximidades, teria repercussões profundas para o futuro do Camboja. O rei Sihanouk conseguiu manter o Camboja oficialmente neutro durante os primeiros 15 anos da Guerra do Vietnã. No entanto, secretamente, ele permitiu que as forças comunistas do Vietnã do Norte usassem o território cambojano como refúgio e base de operações, um movimento que geraria consequências devastadoras para o país. E isso fez com que os Estados Unidos bombardeassem secretamente o Camboja, numa operação conhecida como Operação Menu, ou Guerra Secreta, já que nem a mídia e nem o Congresso americano tinham conhecimento desses ataques. Em 1970, o rei Sihanouk foi deposto em um golpe de Estado liderado por seu primeiro-ministro, o general Lon Nol, com apoio dos Estados Unidos. Forçado ao exílio em Pequim, Sihanouk viu seu país ser tomado por um governo pró-americano, enquanto as tensões internas aumentavam exponencialmente. Aproveitando o caos político e militar que se instalou após o golpe, os Khmer Vermelhos expandiram rapidamente seu poder, recrutando um número cada vez maior de cambojanos, e começou uma guerra civil no país, entre eles e o governo do general Lon Nol. E os bombardeios americanos continuaram, com a Operação Freedom Deal, e passaram a ser por todo o país, focando não somente nas forças vietnamitas, mas também no grupo Khmer Vermelho. Muitas pessoas foram mortas e diversas áreas destruídas, causando um caos e instabilidade política no país. A população sofreu demais nesse período, gerando um forte sentimento anti-americano. A situação era muito ruim, e com o fim iminente do conflito no Vietnã, com a derrota americana, foi a ocasião perfeita para o Khmer Vermelho, sob a liderança de Pol Pot, assumir o controle do Camboja. E, surpreendentemente, eles receberam o apoio do exilado rei Sihanouk, que viu nisso uma oportunidade de retornar ao poder. E no dia 17 de abril de 1975, Phnom Penh foi invadida pelo Khmer Vermelho e Pol Pot instituiu um regime brutal, conhecido como Kampuchea Democrático. Esse marco sinalizou o início de um dos períodos mais sombrios da história mundial. Inicialmente, a população recebeu com alegria Pol Pot e os Khmer Vermelhos na capital, achando que a época ruim tinha acabado. Mas foi somente o começo das trevas extremas que o país seria submetido. Os revolucionários tinham uma visão extrema. A sociedade civilizada deveria ser abolida e todos deveriam trabalhar no campo, sem exceções, e plantar arroz, produto base da alimentação aqui. O país deveria ser purificado da influência urbana e intelectual.
A visão de sociedade de Pol Pot era uma sociedade toda rural, sem classes, socialista em um primeiro momento, mas que se desenvolveria em uma sociedade comunista e livre da influência ocidental. E o calendário foi zerado. Agora era o ano 0. Apenas 3 dias após assumir o poder, Pol Pot ordenou que os 2 milhões de habitantes de Phnom Penh deveriam deixar a cidade e ir para o campo, e deixar imediatamente, sem o menor planejamento e suprimentos. Quem se negasse a deixar as suas casas imediatamente era morto. Milhões de pessoas marcharam da capital para o campo, numa marcha chamada de Marcha da Morte, já que muitos morreram durante a evacuação, deixando toda a sua vida para trás. Até os hospitais foram esvaziados, independentemente do estado dos pacientes. Outras cidades também foram esvaziadas. Pol Pot fechou as fronteiras. Nada saía ou entrava no Camboja. O país não era autossuficiente em alimentos. Dependia de importações para ser abastecido. A partir de agora, ou produzia tudo o que precisava ou pereceria. No campo, todos deveriam trabalhar, jovens, idosos e crianças. As crianças realizavam tarefas leves, enquanto adultos, acima de 14 anos, recebiam as piores tarefas, como cavar canais e reservatórios, construir diques, cortar toras, limpar terras para o cultivo, plantar e colher arroz. Não haviam máquinas para ajudar, era tudo na força braçal. O dinheiro foi abolido. O comércio deixou de existir. Bibliotecas, hospitais e escolas foram fechados e destruídos. A propriedade privada foi abolida. Transportes públicos e privados deixaram de existir. A religião foi abolida e milhares de monges budistas foram massacrados. Os livros de folhas de palmeira, onde os conhecimentos eram anotados pelos monges, foram queimados. Os estilos de roupas foram abolidos. Agora, somente uniformes pretos eram permitidos, simbolizando a total submissão ao novo regime. A individualidade, tanto na aparência quanto no pensamento, era uma ameaça que Pol Pot estava determinado a eliminar. Para o regime de Pol Pot, o maior inimigo era a educação e tudo relacionado ao estudo e à cultura. O conhecimento, que deveria ser uma força para o bem, tornou-se uma sentença fatal. Aqueles que tivessem recebido algum tipo de instrução eram inimigos do regime e eram condenados à morte. Ser professor durante o regime de Pol Pot era praticamente uma sentença de morte. Eles eram considerados irremediavelmente corrompidos pelo conhecimento e, portanto, incapazes de se adequar ao novo regime. Muitos tiveram que esconder sua identidade e apagar suas próprias histórias para tentar sobreviver. Não eram apenas os professores que estavam na mira do regime. Médicos, engenheiros, enfermeiros e qualquer pessoa com alguma formação acadêmica ou conhecimento de idiomas estrangeiros eram sistematicamente eliminados, num esforço brutal para erradicar toda e qualquer forma de intelectualidade no país. Debates foram totalmente proibidos. Qualquer reunião de mais de 3 pessoas era considerada uma ameaça ao regime e aqueles envolvidos poderiam ser presos e executados. A liberdade de expressão e de pensamento foi extinta. O simples fato de usar óculos já podia condenar a pessoa à morte, já que os óculos eram o símbolo da intelectualidade. As famílias foram dissolvidas. Grande parte das crianças foram tiradas dos pais e colocadas em brigadas juvenis, onde foram doutrinadas com propaganda do Khmer Vermelho. Imagine-se, nunca tendo visto uma planta de arroz em sua vida, sendo forçado a abandonar sua casa na cidade para trabalhar nos campos de arroz, sem qualquer instrução ou recursos. E não apenas você,
mas também seus amigos, familiares e todos que você conhecia foram submetidos ao mesmo destino. E se as plantações falhassem ou as condições climáticas não cooperassem, a fome se tornaria inevitável. Foram estabelecidas metas ambiciosas e irrealistas de produtividade agrícola. A meta era alcançar 3 toneladas de arroz por hectare. Essa meta era muito superior à capacidade agrícola real do país na época, que era em torno de 1 tonelada por hectare. Mas a meta de 3 toneladas por hectare era somente realista no contexto cambojano. Para efeito de comparação, no Brasil, no mesmo período, segundo o CONAB, a produtividade já era de 4 toneladas por hectare no estado do Rio Grande do Sul, que produz em terrenos alagados, como no Camboja. E nos dias atuais, a produtividade gira em torno de 8 toneladas por hectare, com pouco trabalho manual, mostrando que o segredo da agricultura não era a ignorância e a força bruta, mas sim a tecnologia e o conhecimento. E no regime de Pol Pot, se a meta não fosse atingida, o líder da produção era morto pelo regime, e o líder era do próprio regime. Para piorar, o clima não ajudou. As condições climáticas desfavoráveis tornaram impossível atingir as metas de produção. As plantações falharam repetidamente. A fome logo se espalhou por todo o país, transformando-se em uma crise humanitária de proporções épicas. Milhões de cambojanos enfrentaram a escassez de alimentos, resultando em mortes por inanição em uma escala nunca antes vista. Milhões de cambojanos morreram de fome, de exaustão causada pelo trabalho forçado, foram executados ou sucumbiram a doenças simples, como a gripe e infecções. Doenças que poderiam ser facilmente tratadas se ainda houvessem hospitais, médicos ou medicamentos no país. Estimam-se que entre 1,5 a 2,5 milhões de pessoas morreram nesse período, de 7 milhões no total. O rei Sihanouk, que inicialmente havia apoiado os Khmer Vermelhos, na esperança de restaurar a monarquia e seu próprio poder, logo se desiludiu ao perceber a brutalidade do regime que ele ajudara a colocar no poder. Ele decidiu renunciar e foi mantido como prisioneiro dentro do Palácio Real, juntamente com seus familiares. Durante o regime de Pol Pot, surgiram centros de tortura e detenção por todo o país. Dos 189 campos conhecidos, o mais infame foi Tuol Sleng, ou S21, uma antiga escola que se transformou em um verdadeiro inferno na Terra. As salas de aula foram transformadas em salas de tortura e eletrochoque. As pessoas que passavam por aqui enfrentavam torturas indescritíveis, até que, exaustos e desesperados, confessavam crimes que nem sequer tinham cometido. Aqui eram trazidos os prisioneiros mais importantes do país, que eram fotografados quando entravam e tinham seus interrogatórios anotados. Muito desse material se perdeu numa tentativa de ocultar provas no fim do regime, mas a parte que restou está em exposição. Existem várias salas com as fotos das vítimas e com muitas biografias de diversas pessoas, mostrando um pouco de sua história e as condições absurdas que foram submetidas. E a grande maioria dos que passaram por aqui eram completamente inocentes, cujo único crime era ter estudado demais. E o pior, eram obrigados a contar sua vida completa, com detalhes, entregando o nome de colegas, familiares e amigos, que eram completamente inocentes, numa circular onde uma pessoa inocente era obrigada a entregar nomes de outras pessoas inocentes, numa espiral de terror sem fim. S21 era comandada por Kang Kek Liu, conhecido como Camarada Dutch. Sob sua supervisão, aproximadamente 17 mil pessoas
passaram pelas portas de Tuoslang e apenas 12 delas sobreviveram para contar a história. Esse local se tornou um símbolo do genocídio e da crueldade extrema que marcaram o regime. Camarada Dutch, tristemente consta no livro dos recordes, o Guinness Book, como o mais prolífico criminoso de guerra do mundo. Um título macabro que reflete a magnitude dos horrores que ele supervisionou. O S-21 está na lista da Memória do Mundo da Unesco, para que as atrocidades cometidas aqui nunca mais sejam esquecidas. É um lugar extremamente triste. Poupem vocês dos detalhes mais sórdidos e cruéis. Você fica mal depois de visitar. Outro lugar, igualmente triste, mas crucial para entender a magnitude do horror, são os campos de execução, conhecidos como Campos da Morte. Lugar onde as pessoas eram trazidas para serem executadas. Um dos maiores deles era chamado de Chumwek, que estamos agora. As vítimas eram trazidas para esses campos à noite, sob o pretexto de serem transferidas para novos trabalhos ou para se reunirem com suas famílias. E na realidade, elas eram executadas a sangue frio, em um dos atos mais desumanos do regime. No centro havia uma árvore sinistramente conhecida como Árvore Mágica. Um grande alto-falante foi instalado nela, tocando música alta para abafar os gritos e sons das execuções que ocorriam ali, uma tentativa macabra de esconder da vizinhança a brutalidade do que acontecia. Na tentativa de economizar munição, os guardas do Khmer Vermelho usavam ferramentas agrícolas para executar as vítimas, e as pessoas eram jogadas em grandes valas comunitárias. Todas essas imperfeições no solo eram onde ficavam as valas, cujos ossos foram retirados. Há no lugar diversas frases de Pol Pot, como "é melhor matar 10 amigos do que deixar um inimigo vivo". A parte mais horrível das atrocidades aqui é onde matavam os bebês, embaixo de uma árvore chamada de Árvore da Morte. Por que matar os bebês? A coisa mais bestial e horrível a ser feita? Para que um dia não cresçam e venham a honrar a morte dos seus pais. E esse foi apenas um dos mais de 300 campos de extermínio que existiram nesse período sombrio. Na década de 80, os ossos daqui foram desenterrados e foi organizado um memorial para honrá-los. Um memorial em estilo budista, já que mais de 90% da população é budista. Mas até hoje, quando chove, aparecem mais ossos no campo e há até um lugar para depositá-los, caso encontre algum. O memorial tem 17 níveis, representando 17 de abril de 1975. Esses crânios eram as pessoas mais educadas do país, muitos professores entre esses, que dedicaram a vida para levar educação às pessoas e pagaram com sua vida a sua generosidade. Muitos monges, que eram também professores e educadores e que transmitiam a milenar cultura Khmer, foram sepultados junto com seus conhecimentos. Sepultados estão também muitos heróis anônimos que tentaram combater a tirania, cujas histórias jamais serão contadas. O regime foi recente, na década de 70. Milhões de pessoas mortas, famílias sem pais, tios, filhos. No país, todo mundo tem uma história triste para contar. É difícil ser feliz nesse contexto. Todos carregam profundas marcas. Em 1979, o Vietnã conquistou a capital e marcou o fim do Kampuchea democrático. E o país teve que recomeçar do zero, sem médicos, sem monges e sem professores.
O rei Sihanouk foi libertado de sua prisão domiciliar. E o que vocês acham que ele fez? Que ele contou ao mundo os horrores do regime de Pol Pot e pediu a ajuda do mundo para reconstruir seu país? Bem, ele fez exatamente o oposto. Ele saiu em uma jornada de defesa de Pol Pot pelo mundo, defendendo o regime que o humilhou e matou 1,7 milhão de pessoas em seu país. E por que ele fez algo assim? Por causa de poder, meus queridos, de poder. Nessa época, com a saída dos americanos, a região ficou em domínio dos comunistas. Mas existiam duas potências comunistas nessa época, a União Soviética e a China. O Vietnã era aliado da União Soviética e o próprio Sihanouk e Pol Pot estavam do lado da China. Se o Vietnã ficasse no comando do país, ele não teria chance de retornar ao poder. Mas se Pol Pot ficasse no poder, ainda tinha chance. Sihanouk chegou até a pedir ajuda dos Estados Unidos para Pol Pot, sendo que foi os Estados Unidos que tinha apoiado o golpe militar que tirou Sihanouk do poder. Poder. Tudo se resume a poder. E os Estados Unidos deram ajuda a Pol Pot? Bem, formalmente não, mas olha o que os jornais da época diziam. E na ONU, quem era o representante oficial do Camboja, com o apoio da maioria dos países do Ocidente? Bem, por incrível que pareça, era Pol Pot. O regime do Khmer Vermelho ficou representando formalmente o Camboja na ONU por cerca de mais 10 anos. Sihanouk atrasou muito a ajuda humanitária para o seu próprio povo, apoiando seus antigos traidores. E nessa história ainda tiveram muitos desdobramentos. E a estratégia de Sihanouk, de certa forma, deu certo. Mas o país ainda passaria 10 anos em uma guerra civil entre os vietnamitas, entre os apoiadores de Sihanouk e entre os apoiadores de Pol Pot. O ponto final do conflito somente ocorreu em 1991, quando a ONU conseguiu articular um acordo de paz. A própria ONU passou a administrar o país e eleições ocorreram e foi promulgada uma nova Constituição. E em 1993, Sihanouk volta a ser o rei do Camboja. E somente em meados do ano 2000 foi organizado um tribunal internacional para julgamento dos crimes de guerra desse período. Em 2012, o camarada Dutch foi condenado à prisão perpétua e depois, outros integrantes do Khmer Vermelho tiveram o mesmo fim, trazendo um pouco de justiça ao povo cambojano, mesmo que depois de mais de 35 anos após o fim do regime. Pol Pot nunca foi julgado, morrendo em 1998. Não se sabe se de causas naturais ou foi envenenado, e nunca pagou por nenhuma das atrocidades cometidas. Ainda hoje, o Camboja não é exemplo de democracia. Hun Sen, um ex-comandante do Khmer Vermelho que mudou de lado, foi o primeiro-ministro desde 1985, ficando até 2023, permanecendo no poder por 38 anos, em seguidas eleições com suspeitas de fraude. E o que acontece quando o país é reconstruído sem os seus professores? Bem, sua própria história não é contada aos mais jovens. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em uma matéria traduzida do New York Times do ano de 2009, 4 em cada 5 dos jovens com menos de 30 anos sabem pouco sobre o regime do Khmer Vermelho. É bastante complicada essa situação. Tanto o governo atual
não tem o menor interesse que os jovens saibam o que ocorreu aqui, pois a maioria das autoridades esteve envolvida de alguma forma. E quanto para os professores, é difícil comentar o período de maior trauma de suas vidas. E os jovens acham que foi mentira o que ocorreu aqui, de tão absurdo. Mas nem tudo no Camboja são tristezas. Embora a população esteja entre as mais tristes do mundo, Phnom Penh tem belezas e fatos interessantes. O mercado de Phnom Penh é repleto de diversas iguarias e delícias culinárias. E vamos prová-las no próximo vídeo, onde vamos explorar tudo que tem de bom na cidade, nas belezas de Phnom Penh.